بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Respeitosos ouvintes da Antena da Verdade, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está no ar a 9ª edição do seu programa Diário do Hajj, um programa que tem como o foco principal esclarecer aos nossos ouvintes as regras principais dos rituais do Hajj. Hoje trazemos um tema de extrema importância, visto que o Sheikh Mubin irá falar a respeito da primeira dezena do mês de Dhul Hijjah, as suas virtudes, quais são os benefícios que esta dezena traz e quais são as ações recomendadas para um muçulmano praticar nesta mesma dezena. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, a respeito do tema que propôs aqui aos nossos ouvintes, que é a primeira dezena, os seus benefícios e os seus méritos. Iria perguntar, será que este tema, que é os méritos da primeira dezena de Dhul Hijjah, o que deve ser feito nesta primeira dezena do mês de Dhul Hijjah, espera que os nossos ouvintes tragam o máximo proveito? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Caros irmãos e estimadas irmãs, sem dúvida, Sheikh Abdul Majid, que deixamos muito para as pessoas que virão, inshallah, fazer o Hajj, e seria injusto nós não deixarmos nada para os outros que não tiveram a mesma sorte. Por isso escolhi esse tema que abrange a todas as pessoas, aquele que vai fazer o Hajj e aquele que não vai fazer, porque todos nós precisamos de saber sobre as regras de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Por isso escolhi aqui este mesmo tema, quais são as virtudes que esta primeira dezena do mês de Dhul Hijjah carrega com ela. Sem dúvida que Allah Tabaraka wa Ta'ala, da mesma forma que colocou ou deu privilégios a alguns lugares e algumas pessoas, também deu privilégios e virtudes a alguns tempos. É como do nosso conhecimento, Sheikh Abdul Majid, que Allah Tabaraka wa Ta'ala escolheu a cidade de Meca e a cidade de Medina e colocou nelas virtudes, e escolheu também as pessoas, como é o caso dos Anbiyas alayhimus salatu wassalam. E é por isso que Allah e escolhe das suas criaturas a quem ele quer para preencher uma certa missão. Tendo dito eu que existem também tempos virtuosos que Allah Tabaraka wa Ta'ala privilegiou, como é o caso da noite de Qadr, como é o caso do mês de Ramadã, e está aqui conosco a bater as nossas portas a primeira dezena do mês de Dhul Hijjah. E existem várias virtudes, caros irmãos e estimadas irmãs, nesta mesma dezena. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: "Wal fajri wa layalin ashr". Neste ayat, Allah Tabaraka wa Ta'ala jura pela alvorada e em seguida diz, e jura e pela 10 dezenas, 10 dias, que os ulamás rahimahumullah dizem que esses 10 dias referidos aqui são os 10 dias de Dhul Hijjah. E é como é do nosso conhecimento, Allah Tabaraka wa Ta'ala apenas jura por coisas relevantes, algo que tem alguma importância. Deste mesmo ayah nós extraímos uma grande lição, que este mês ou esta primeira dezena carrega com ela várias virtudes. E num hadith, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: não existe ação melhor que aquelas que são feitas neste dia. Quer dizer que as ações que mais agradam a Allah Tabaraka wa Ta'ala são as ações que são feitas nestes primeiros dias de Dhul Hijjah. E em seguida os sahabas radiyallahu anhum perguntaram: "Ó Rasulullah, nem o jihad no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala?" O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: nem o jihad no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala é equivalente às ações feitas nesta primeira dezena, excepto aquele que saiu com a sua riqueza
riqueza e com a sua própria pessoa até o caminho de Allah e voltou ele sem nada. Só para vermos, caros irmãos e estimadas irmãs, nós só fazendo essa ibada, fazendo a ibada nesta primeira dezena, podemos nós ganhar muitas recompensas de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E este foi o comportamento dos sahabas e tabi'ins radiyallahu anhum, consta na biografia de Sa'id ibn Jubair, rahimahullah, que ele ficava tão ocupado nesta mesma dezena que ninguém tinha tempo de falar com ele. Quer dizer, ele não dava oportunidade a ninguém de falar com ele nesta mesma ocasião. E é relevante aqui chamar a atenção, conforme diz o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que esta primeira dezena do mês de Ramadã, do mês de Dhul Hijjah, são os melhores dias do ano, enquanto que a última dezena por todos nós a virtude também do mês de Ramadã. Então não há contradição alguma, conforme diz o Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que a primeira dezena do Dhul Hijjah refere-se aqui aos dias, enquanto quando trata-se da última dezena do mês de Ramadã, refere-se lá a últimas noites do mês de Ramadã. Tendo em mente, caros irmãos, as virtudes que foram aqui mencionadas, os ulamás, rahimahumullah, sempre deixam as ações que são recomendáveis nós fazermos nestes mesmos dias. A primeira delas, caros irmãos e estimadas irmãs, são as ações facultativas. Como é do nosso conhecimento, o salat é uma das melhores ações e mais agradáveis, que atraem o agrado de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E é por isso que Thawban radiyallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam lhe aconselhou dizendo: "Alayka bi kasrati sujud lillah", faça bastante sajda para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam apenas mencionou uma parte do salat, referindo o salat. Mencionou o sajda, mas com isso querendo dizer o salat no seu todo. E neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou dizendo ao Thawban: "Alayka bi kasrati sujud", faça bastante sajda para Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilayhi biha daraja, porque ninguém faz um sajda para Allah Tabaraka wa Ta'ala sem que ele, Allah Tabaraka wa Ta'ala, eleve um grau para este mesmo servo. E por causa deste mesmo sajda, Allah Tabaraka wa Ta'ala apaga um seu pecado, só por causa de tu fazeres esses mesmos salates facultativos. E esse que era o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e dos sahabas radiyallahu anhum. A outra ação, caros irmãos e estimadas irmãs, que é recomendável nós observarmos nesta mesma dezena, são os jejuns facultativos. E consta no hadith narrado por Imam Ahmad rahimahullah que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia bastante jejuns facultativos nesta mesma dezena, até o ponto de Imam An-Nawawi rahimahullah diz que é um sunnat bastante recomendado e incentivado pelos ulamás. Quer dizer, é bastante incentivado nós fazermos o jejum nesta mesma dezena. E para todos aqueles que já viveram na cidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, nota o hábito dos seus residentes que nesses dias eles servem o iftar no masjid como se fosse um dia normal, ou como se tratasse de um dia do mês de Ramadã. Quer dizer, durante toda essa dezena eles servem lá o iftar para as pessoas que forem a fazer este mesmo jejum, para as pessoas que forem a seguir esta mesma tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. E outra ação, caros irmãos e estimadas irmãs, que é recomendável fazermos, é nós fazermos bastante takbir e tahmid e tahlil, dizendo bastante vezes Allahu Akbar, La ilaha illallah. Este que deve ser o nosso comportamento. E consta que Abu Huraira radiyallahu anhu e Ibn Umar radiyallahu anhuma costumavam sair para os mercados nesta mesma dezena e costumavam elevar as suas vozes
com este mesmo takbir, com isso fazendo lembrar as pessoas que, olha, nós nos encontramos numa dezena bastante virtuosa, então não percam o vosso tempo, aproveitem no máximo deste mesmo tempo com o takbir e todas as ações que são virtuosas. E a quarta ação, caros irmãos e estimadas irmãs, e essa ação confina-se às pessoas que não estão no Hajj, é o jejum do dia de Arafah. Este é um grande sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, claro, para as pessoas que não estão no Hajj. E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou acerca deste mesmo jejum: ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati قبله والسنة التي بعده. Diz que eu estou bastante esperançoso que Allah tabaraka wa ta'ala, por causa deste mês jejum, poderá perdoar os pecados anteriores e os pecados do ano seguinte. Quer dizer, só por causa deste mesmo jejum é tão querido por Allah tabaraka wa ta'ala. Quanto às pessoas que estão no Hajj, falamos na aula passada que não é recomendável e nem é sunnah eles jejuarem, pois eles têm algo mais importante por fazer, que é pedir o dua a Allah tabaraka wa ta'ala, este que era o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele estando lá, sendo ele a melhor criatura de Allah tabaraka wa ta'ala, não consta que ele jejuou quando esteve no Hajj. E a outra ação, caros irmãos e estimadas irmãs, que é recomendável e é um sunnah muakkada, conforme dizem os ulamás, é o sacrifício do animal, aquilo que a gente chama de qurban, para todo aquele que tiver capacidade para tal. É um grande ibada irrelevante e Allah tabaraka wa faça o salat para o seu Senhor e sacrifique o animal para o seu Senhor. Essa é uma das provas que este mesmo ibada foi instituído para este ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E existem algumas regras que devem ser observadas, caros irmãos e estimadas irmãs, no que tange ao sacrifício de animal. E vamos aqui, inshallah, mencionar algumas das regras relacionadas com este mesmo sacrifício. Em primeiro lugar, todo aquele que sabe que irá sacrificar este mesmo animal, ele não deve rapar os seus cabelos ou cortar os pelos ou cortar as unhas a partir do momento que visualizar-se a lua do mês de Dhul-Hijjah. Quer dizer, assim que terminar o mês de Dhul-Qa'dah, ele já não é permitido cortar as suas unhas, cortar o seu cabelo ou tirar os seus pelos, para todo aquele que desejar cumprir com este mesmo sunnah. E no que tange ao animal que for sacrificado, caros irmãos, devemos nós observar o gênero ou o tipo de animal que vai ser sacrificado. E nós mencionamos nas aulas passadas que apenas 3 tipos de animais que podem ser sacrificados, que são o camelo, o boi e o cabrito, que abrange aqui também o carneiro. E a segunda coisa que deve ser observada no que tange aos animais, caros irmãos, é a idade dos animais, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam determinou as idades mínimas que podem ser ou que podem servir para o sacrifício do animal. Quando tratas do camelo, caros irmãos e estimadas irmãs, o camelo deve ter 5 anos de idade e for a entrar para o 6º ano da sua idade. Quer dizer, deve ter atingido o seu 5º ano e estiver a ir para o seu 6º ano. Quando trata-se do boi, caros irmãos, ou do gado bovino, ele deve atingir os seus 2 anos de idade. Quer dizer, se ele tiver 1 ano ou alguns meses, não é permitido sacrificar este mesmo animal para o Qurbani. Quando trata-se, caros irmãos, do cabrito, os ulamás rahimahumullah, e conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, que deve atingir 1 ano de idade, enquanto quando trata-se de carneiro, é suficiente ele atingir os seus 6 meses de idade.
E outro ponto, caros irmãos, que devemos nós observar é que este animal deve estar isento e livre de defeitos, pois nós estamos a oferecer para Allah Tabaraka wa Ta'ala, o Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nele existe. Então deve ser uma coisa sã, uma coisa perfeita, uma coisa boa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou alguns defeitos, como é a doença, ou se for um animal coxo, zarolho, cego, não é permitido nós sacrificarmos este tipo de animal, ou aquele animal que foi cortado metade do seu chifre ou metade da sua orelha. Tudo isso não é permitido porque constitui um defeito, e o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou que esses todos os defeitos não devem encontrar-se no animal. E outro ponto, caros irmãos e estimadas irmãs, que deve ser observado é que o animal deve ser sacrificado na hora determinada pelo Sharia. E a hora determinada pelo Sharia é a hora depois do Salatul Eid. O sacrifício, o Qurban, só terá validade depois do Salatul Eid. Quer dizer, se a pessoa fizer antes do Salatul Eid, então este Qurban não será válido. Será apenas um sacrifício de animal, mas não terá recompensa daquela pessoa que fez esse sacrifício do dia do Eid. E outro ponto, caros irmãos, que devemos nós observar é que todo aquele que sacrificar um cabrito, ele deve ter em mente que aquele cabrito é suficiente para ele e a sua família. Por mais que ele tenha 2 esposas, 15 filhos, será suficiente para eles. E quando trata-se de camelo e do boi, 7 pessoas podem partilhar este mesmo animal. Ou por outras palavras, se 7 pessoas juntarem-se e cada um deles tirar uma parte do dinheiro e assim comprarem o animal, o seu Qurban, inshallah, será válido. E como é que deve ser sacrificado este mesmo animal, caros irmãos e estimadas irmãs? Consta no hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava dizer Bismillah, Allahu Akbar. E esse que é o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. E tudo aquilo que a gente ouve que é obrigatório nós virarmos a face do animal em direção ao Qibla, não consta nada no sunnah, está mais próximo do bid'ah. Quer dizer, não é imperioso que nós viramos a cara do animal ou a face do animal para o Qibla. E depois de nós sacrificarmos esse animal, caros irmãos, os ulamás, rahimahumullah, dizem que é recomendável a pessoa dividir em 3 partes. A primeira dela para o consumo pessoal, quer dizer, para a pessoa que sacrificou e para a sua família. E a segunda parte, dando caridade às pessoas necessitadas. E a terceira parte, oferecendo às pessoas, os seus vizinhos, os seus familiares mais próximos. Esse que é o recomendável e o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos e estimadas irmãs, resumimos aqui no máximo animal e falamos aqui as regras que devem ser observadas. Vou aqui repetir muito rapidamente. Devemos nós observar a idade dos animais e devem estar isentos de defeitos e deve ser feita na hora determinada e deve-se observar também no que tange a partilha deste mesmo animal. Não é possível ou não é permitido mais de uma pessoa partilhar um único cabrito. Quer dizer, se são 2 pessoas que não têm relação alguma, então cada um deles deve comprar o seu cabrito e não existe partilha alguma no que tange ao gado caprino. E ao degolharmos esse mesmo animal, devemos dizer Bismillah, Allahu Akbar. Espero que tenha deixado aqui muito brevemente algumas regras relacionadas com estes mesmos dias.
Jazakallah khair, Sheikh Mubin. Para trás ficou a explicação daquilo que são as regras do Qurbani, e também o Sheikh Mubin falou das virtudes da primeira dezena do mês de Dhul Hijjah. Caminhando no programa diário do Hajj, Sheikh, tenho aqui algumas questões a colocar. E aqueles comentários que a gente ouve que uma mulher não pode praticar com este sunnat de Qurban, isto constitui uma verdade? Isso, pessoas dizem que é só para os homens. Uma mulher, por mais que tenha condições para sacrificar os animais, não deve sacrificar. Isto constitui verdade? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Sheikh Abdul Majid refere-se aqui a ela sacrificar o animal ou ela fazer... efetuar este sunnat de Qurban. Se ela for uma pessoa casada e o seu marido fizer, então será suficiente. Mas se, no entanto, ela quiser fazer, não há problema algum. É um sunnat que abrange a todos os homens, assim como mulher, e não se restringe apenas aos homens. Quer dizer, os homens, assim como as mulheres, podem ou devem observar este mesmo sunnat do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E é obrigatório que seja o próprio dono a degolar o animal? Não é imperioso. Sem dúvida que é melhor ele degolar, mas se não consegue, ou não tem experiência, ou tem medo, então ele pode delegar a uma outra pessoa, não há problema algum. Sem dúvida. Sheikh, também temos aqui, por exemplo, aqui só falou do cabrito, do camelo, do boi. Será que só esta classe que deve ser sacrificada? Não tem outras classes, como, por exemplo, os coelhos, outro tipo de animal, aquilo que é halal? Mencionamos que não é permitido, quer dizer, quando trata de sacrifício para Allah Tabaraka wa Ta'ala, apenas abrange esses três tipos de animais. Exatamente. Que é o camelo, o boi e cabrito. Galinha, coelho e outros animais não servem para o sacrifício de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Exatamente. Sheikh, também temos aqueles irmãos que dizem, não, eu prefiro manter toda a carne comigo, não quero partilhar nem com pobre, nem com quem. Ele leva e vai deixar tudo no congelador. Será que esta ação, se ele assim fizer, quer dizer, degolar o seu animal, o Sheikh recomendou que tem que ser dividido em 3 partes. Também tem que abranger os pobres, necessitados, amigos, familiares. Você diz, não, eu quero comer toda a carne, deixar no meu congelador, não vou partilhar com ninguém. Será que se assim a pessoa fizer, estará a cometer um pecado? Se ele assim fizer, não está cometendo nenhum pecado, só que deixou algo que é melhor, não é? Que é o sunnat e é recomendável pelos ulamás, rahimahumullah. Mas, no entanto, se ele preferir e achar que ele é bastante necessitado, que não deve partilhar com os outros, então não há problema algum em ele fazer isso. Exatamente. Só que ele também está a perder esta esta recompensa de alimentar os pobres, porque o objetivo é esse, também nesse dia, de introduzir alegria nos pobres. Sheikh, quando é que termina o sacrifício? É só no dia de Eid, no 10º dia, depois de Eid, de rezarmos Salat al-Eid, tem que iniciar o sacrifício. E quando é que termina? No mesmo dia ou aquilo elastica-se para outros dias? Al-Ashrat até o Ayam al-Tashriq, que é o dia 11, dia 12 e dia 13 de Dhul Hijjah. Exatamente. Até esse tempo nós podemos ainda fazer o nosso sacrifício. E também estou a trazer aqueles, às vezes, como que eu ouço muitas vezes, dizem que carne do Qurban, assim como carne de Atica, não pode se partir os ossos. Isso constitui verdade? Nunca tinha ouvido, por acaso. Não constitui a verdade. Não constitui a verdade. Se for carne de Atica ou carne de Qurban, osso não, é proibido você partir os ossos. Não consta nada sobre isso. Exatamente. Agora, nós indo já
a maneira de como fazer o takbir deve ser de uma maneira assim em congregação ou assim coletiva, ou eu pego no microfone, Allahu Akbar, o Jamaat atrás repete Allahu Akbar, Allah, como a gente tem feito, ou cada pessoa tem que fazer de uma forma individual este takbir, este dhikr. O normal é a pessoa fazer esse takbir individualmente, levantando a sua voz. Mas se for para fazer no micro, para ensinar as pessoas, não como uma forma deles repetirem o que você está a dizer, podemos abrir algumas portas, quer dizer, por um momento específico, quer dizer, uns 10, 30, 15 minutos, só para as pessoas entrarem no ritmo. Depois, o aconselhável é a pessoa deixar o microfone e cada um fazer o seu takbir pessoalmente, individualmente. Exatamente. Sim, Sheikh, também falou dos salates, de que devemos praticar muitos salates. Só fala-se de salates facultativos, aliás, salates noturnos ou diurnos também. Não, quando a gente fala de salates facultativos, são os salates que são feitos durante a noite, durante o dia, quer dizer, excetuando as horas que foram proibidas de nós fazermos o salat, como é o caso depois da Asr, ou depois de Fajr até o pôr do sol, até o nascer do sol. As horas proibidas nós devemos afastar, mas as outras horas nós podemos fazer o salat facultativo. Exatamente. Sheikh, a palavra Qurban, significa o que esta palavra Qurban? Qual é o seu sentido, significado da palavra Qurban? Qurban, o seu sentido, o seu significado é sacrifício. Exatamente. Mas muitas das vezes as pessoas utilizam como, quer dizer, no mesmo sentido, udhiya, não é? Que é o animal que vai ser sacrificado. E o Qurban é um termo que é conhecido no nosso país, exatamente, quer dizer, para aquela ação que a pessoa faz no dia de Eid. No dia de Eid. Sim, senhor. Sheikh também falou do jejum. O jejum nesta primeira dezena deve ser feito toda a primeira dezena ou são dias específicos dentro da primeira dezena? Não, conforme diz os ulamais, rahimahumullah, é recomendável a pessoa fazer na primeira dezena toda ela. Exatamente. O jejum. É algo recomendável e sunnat, não é? Sim. Se a pessoa não tiver capacidade para tal, não terá pecado algum e nem será censurado por não fazer esse mesmo jejum. Sim, caro ouvinte, estamos a transmitir o programa diário do Hajj. Estamos na Arábia Saudita, onde acontecem esses mesmos rituais de Hajj, que é a peregrinação. Está conosco o Sheikh Mubin, ele que é a pessoa escolhida, a pessoa indicada para nos esclarecer, nos dar todos os detalhes a respeito deste ritual, ele que é o nosso convidado residente. E Sheikh, só para terminar, nós sabemos que esses dias são dias, sem dúvidas, são dias cheios de mérito, são dias cheios de muitas bênçãos. Qual é a melhor maneira de você receber esses dias? Qual deve ser o comportamento do muçulmano dentro desses dias? Não só esses dias, outros dias também. É a pessoa virar-se para Allah Tabaraka wa Ta'ala e procurar o seu agrado naquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ensinou-nos, que é observar o salat obrigatório e depois observar os salats facultativos, a obediência aos pais. Todas essas ações são ações que atraem o agrado de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E eu, se não me engano, falei numa das aulas que muitas das vezes nós apenas apegamos-nos aos direitos de Allah Tabaraka wa Ta'ala e deixamos os direitos das suas criaturas. Não, devemos nós sermos bons muçulmanos e tudo aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam deixou, devemos nós seguir e não escolher que, olha, isso eu vou fazer, isso que eu não vou fazer. Não. Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa
Aqui nessa ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala incentiva-nos a entrar no din integramente, quer dizer, não escolher que, olha, isso eu vou fazer, isso eu vou deixar. Não, esta não é a qualidade do bom muçulmano, mas sim o bom muçulmano deve fazer tudo aquilo que foi ensinado por Allah e o seu Rasul alayhi salatu wassalam. Sim, Sheikh, estamos mesmo na reta final para o término do nosso programa diário do Hajj. Estamos com Sheikh Mubin, onde está a falar dos méritos, dos benefícios da primeira dezena do mês de Dhul Hijjah. Sheikh, só para, antes de entrarmos nas considerações finais, este jejum do dia de Arafah, uma pessoa não conseguiu jejuar, será que pode fazer Qadá? Talvez calhou o dia de Arafah e estava doente. Eu quero aquelas recompensas. Depois do Arafah eu posso pagar este jejum? É um jejum que está ligado a um certo momento. E quando trata dessas situações, então não se paga este mesmo jejum. Mas se a pessoa teve alguma razão, Allah Tabaraka wa Ta'ala é misericordioso, poderá lhe recompensar se olhar para a sua sinceridade e ver que ele realmente esteve incomodado e não pôde jejuar. Sim. Últimas considerações, Sheikh, só para finalizarmos com o nosso programa. Queria desejar a todos os muçulmanos, em geral, de todo Moçambique, um Eid feliz para toda a família. Que Allah Tabaraka wa Ta'ala faça de nós bons muçulmanos e que Allah Tabaraka wa Ta'ala una a todos nós muçulmanos na sua palavra, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é o seu agrado. Exatamente, Sheikh, sincera desculpas mesmo, porque são coisas que merecem o nosso destaque. Nós, como um órgão de informação também sobre a catástrofe que houve, o incidente que houve no Masjid al-Haram, onde ocorreu a queda de um guindaste. E qual é o comentário que o Sheikh dá a isso, onde culminou com a morte dos nossos irmãos, 107 mortos, e qual é o comentário que deixa também no sentido de incentivar nossos irmãos a fazerem doar para os nossos irmãos que perderam as suas vidas, também aqueles que agora estão gravemente feridos por esta queda deste guindaste? Sem dúvida que a morte de um muçulmano sempre é triste, mas se nós olharmos para outra vertente, todos aqueles, mashallah, tiveram uma morte muito bonita. Algumas delas estavam a recitar o Coran, e outras já fazendo o sajda, outros já fazendo dua, e outros ainda a fazer o tawaf. Sem dúvida que é uma morte muito bonita, e Allah Tabaraka wa Ta'ala lhes aceitou morrer na sua casa. E pedimos a Allah Tabaraka wa Ta'ala que lhes conceda o Jannah. Os erros, Sheikh Abdul Majid, acontecem, não é? Allah Tabaraka wa Ta'ala assim destinou, e nós como muçulmanos apenas devemos aceitar e dizer que tudo que provém de Allah Tabaraka wa Ta'ala é algo que carrega com ele uma certa prudência. Às vezes nós não entendemos qual é a prudência, mas devemos ter em mente que existe lá uma prudência, mas nós somos fracos e não entendemos. Pedimos que Allah Tabaraka wa Ta'ala dê paciência aos seus familiares e que recompense ao governo saudita por tudo que eles têm feito para as pessoas que vêm fazer o Hajj. E religiosamente falando, a gente sabe que tem aquela de Allah. Será que isto podemos também aplicar, que esses, mashallah, saíram de suas terras e iam cumprir com a ibadat, e esses são considerados mesmo como mártires perante Allah subhanahu wa ta'ala? Esperamos isso, inshallah, que Allah Tabaraka wa Ta'ala lhes ressuscite como mártires no dia de Qiyamah. Sem dúvida que saíram, deixaram suas famílias, os seus afazeres para observarem este mesmo ritual. Jazakallah, Sheikh Mubin. E desta feita, caro ouvinte, chegamos ao término de mais uma edição, a 9ª, do seu programa diário do Hajj, um programa que acontece aqui na Arábia Saudita, nas terras sagradas, no epicentro, podemos assim dizer, dos rituais de Hajj. Não me resta nada senão despedir-me de si, caro ouvinte, com a promessa de, inshallah, voltar numa próxima oportunidade.
oportunidade, no mesmo lugar e no mesmo horário. A nossa transmissão é uma transmissão ininterrupta, transmitimos a toda hora, em todo lugar. Continua a acompanhar a restante programação da Antena da Verdade. Meu nome é Abdul Majid, Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah.